Olá, pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário, depois de um certo tempo aí, né, professor Pedro? Então, estamos retornando aí às atividades do bate-papo tributário depois de umas férias, né? Então, vamos entregar conteúdo aí toda semana, continuar entregando conteúdo todas as semanas para vocês. Então, para quem já nos acompanha, não se esqueçam de dar um like aí no vídeo, né? Isso ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Para quem não é inscrito, ainda está chegando agora no canal, é a primeira vez que vê os nossos vídeos, se inscrevam no canal do professor Pedro Andando, Contabilidade para Advogados. Vocês vão receber notificações quando surgirem novos vídeos, então se inscrevam que vale a pena, né? Conteúdo de qualidade. E para quem está chegando agora, também a gente recomenda que assistam os vídeos antigos, né, professor? Para ter uma base para chegar nesses vídeos que a gente está Sim, fazendo agora, conteúdos independentes. Mas como a gente já produziu muita coisa, tentem entrar no canal e ver os vídeos anteriores para que vocês, né, se situem, tenham também conhecimento sobre outros temas que a gente abordou. Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que é bastante conhecido do pessoal, né, que é o Simples, né, professor Pedro? E especialmente no planejamento tributário envolvendo o Simples, né? Primeiro, o professor Pedro vai falar sobre o que é o Simples, né, como é que funciona esse regime, depois se é possível fazer um planejamento tributário propriamente dito dentro desse regime, e também qual é a visão da jurisprudência do CARF sobre essa matéria. Então, professor Pedro, mais uma vez, obrigado por estar presente aqui, pela nossa parceria, né? E a palavra é sua. obrigado, Jorge, né, retomando aqui as nossas atividades, né? E eu escolhi um tema acho, que é bastante interessante, que é essa questão de é possível fazer planejamento tributário ou não, usando aquela opção do Simples Nacional, né? Porque, todos sabem, ela tem a vantagem de ser, o próprio nome fala, simplificado, né? E alguns contribuintes tentam fazer planejamento tributário. Já optar pelo Simples já é um planejamento tributário, né? Porque você já opta de ter uma redução da carga tributária. Mas existe possibilidade ou não de fazer isso, e a gente vai ver que existe, e também existe abuso por parte do contribuinte que utiliza do Simples indevidamente para fazer essa espécie de planejamento tributário. Né? A questão do simples nacional, né? Então, para a gente ter uma contextualização do tema, ele está previsto no artigo 146 da Constituição Federal, e depois ele foi regulamentado pela Lei Complementar 123 de 2006, né? Então, hoje, essa é a base legal que a gente tem em relação ao simples, depois tem leis ordinárias, tem regulamentos, tem portarias, instruções normativas que vão falar sobre isso. Mas, assim, de uma maneira geral, a base é essa, né? Qual que é a vantagem do Simples Nacional? Ele é um regime simplificado e diferenciado de tributação, ele unifica, né, o recolhimento dos tributos. Qual que é a vantagem do contribuinte? Sobre o faturamento que ele tem, ele vai aplicar uma alíquota e essa alíquota vai servir para recolhimento desses tributos. Então, você tem dentro disso IRPJ, CSL, BisCofins, a contribuição previdenciária patronal, o ISS, para quem é prestador de serviço, e ICMS para quem é comerciante e empresa industrial, e o IPI. Tá? Então, você vai recolher isso num único documento de arrecadação, então isso facilita a vida do contribuinte, então, né, acaba sendo bastante interessante. Então, ele é um percentual que você vai aplicar de acordo com a sua atividade, de acordo com o seu faturamento, sobre, né, o faturamento do contribuinte. E aí nós temos algumas vedações, que eu acho que isso que é importante, né? E é aí que o contribuinte tenta burlar a legislação para tentar fazer a opção do planejamento tributário. Então, como eu já falei, a opção do Simples já é um planejamento, porque você, em vez de ser uma empresa do lucro presumido ou uma empresa do lucro real, que você vai ter uma carga tributária um pouco maior, vai ter mais obrigações acessórias, então vale a pena você optar pelo Simples Nacional, que é o caso do comerciante, é um caso de uma padaria, é o caso de um jornaleiro, é o caso de uma farmácia, porque isso acaba facilitando a vida. Só que assim, tem que analisar cada caso, né, Jorge? Porque vai depender muito da margem de lucro da empresa e vai depender muito da atividade. Que eu já vi empresários que estavam optando pelo Simples Nacional, por orientação do profissional de contabilidade, só que na hora que ele foi fazer a conta, ele verificou que ele estava recolhendo muito mais imposto porque a sua margem de lucro era pequena, né? Então ele tinha uma margem muito pequena que, basicamente, a margem de lucro dele, a carga tributária superava aquela sua margem de lucro. Então tem que analisar cada caso. Então, em algumas situações, em vez de fazer pelo Simples Nacional, às vezes vale a pena você optar pelo lucro real, por exemplo, porque vamos imaginar uma empresa, uma farmácia, vamos imaginar uma empresa que seja um pet shop. Como você tem substituição tributária em vários produtos, tem até PIS/COFINS, substituição tributária, não vale a pena você estar recolhendo com base no Simples, então tem que fazer esse cálculo. E aí nós temos as vedações que a legislação fala, eu selecionei as principais que vão se aplicar para esses casos que a gente vai analisar, que falam que seriam uma espécie de planejamento tributário. Então, por exemplo, quem não pode optar
pelo Simples Nacional? Quem participe de outra pessoa jurídica. Então, se eu participar de uma outra pessoa jurídica, eu não posso optar pelo Simples Nacional. Cujo capital participe de pessoa física que esteja inscrita como empresário sócio de outra empresa que recebe tratamento do Simples Nacional, desde que a receita não ultrapasse 4.800.000 reais. Então, você tem essa limitação de receita também, de faturamento. Então, para eu poder optar pelo Simples Nacional, eu tenho que faturar no máximo 4.800 milhões. Então, o que alguns falam? Tento criar duas empresas e essas duas empresas ficarem desse limite para poder fugir continuar tributando pelo Simples Nacional. Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa, não beneficiada por essa lei complementar, no caso do lucro presumido do lucro real, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 4.800.000 reais. Então, você tem essas limitações que a legislação coloca. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa jurídica, eu posso ser sócio de uma empresa do Simples Nacional? Não posso. Então, quem tem que ser sócio? Somente uma pessoa física. Então, o que algumas empresas tentam fazer, né? Que a gente vai ver para frente? Tentar burlar essa regra. Então, é isso que a gente tem observado em alguns casos que o pessoal fala que é planejamento tributário e não é. E aí nós temos o artigo 29 da lei Complementar 123, que vai falar das hipóteses do Simples Nacional. Então, a gente falou das vedações e agora a gente vai falar da exclusão. Então, essa é uma hipótese que a gente tem que analisar. Então, exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional, ou seja, a Receita Federal pode excluir de ofício, ela pode, através de um decreto, excluir aquela empresa do Simples Nacional, quando ela verificar que houve a constituição através de uma interposta pessoa, né? Então, se for utilizada a figura da interposta pessoa, aí a Receita Federal pode, de ofício, fazer exclusão daquele contribuinte do Simples Nacional. E aí vamos para o conceito. O que é interposta pessoa? Então, interposta pessoa é um conceito que a gente vai pegar muito na questão da interposição fraudulenta, né, na qual se utiliza de impostos pessoas para poder se beneficiar de alguns regimes tributários de importação e exportação, e também a gente vai ver essa figura no Simples Nacional, né, que a lei prevê. Só que ela não define, então a gente vai pegar a definição tanto da doutrina até de dicionário que seria interposta pessoa. É aquela que aparece em determinado negócio jurídico, aparentando ser o interessado proprietário, tendo como uma finalidade a ocultação do verdadeiro interessado proprietário do negócio, é o conhecido popularmente como presta nome e testa de ferro. Então, eu me utilizo de uma figura pessoa jurídica, na qual eu escondo quem que são sócios daquela pessoa jurídica para poder me beneficiar daquele regime tributário. É o caso da interposição fraudulenta e é o caso também agora do Simples Nacional. Então, eu crio uma pessoa jurídica, que eu sou sócio, só que, na verdade, escondo que eu sou sócio daquela pessoa jurídica. A gente vai ver como é que o pessoal faz isso. Tá? Você, Sim, o pessoal entender muito o Simples como é um regime que ele tem vamos dizer assim, esses benefícios, né? Vamos dizer assim. Tem muita gente que faz fraude no Simples. Geralmente sim, conhece pessoa física que é empresária, está no Simples. Às vezes a pessoa tem várias pessoas jurídicas no Simples e tu fica se perguntando, né? Como sim, é que ela faz isso? Bom, ela bota um laranja, né? Bota um familiar, enfim. sim, sim, Tem sim. várias empresas do mesmo ramo no Simples. Faz uma segregação justamente para não se enquadrar, por exemplo, no presumido, né? Quase um caso É, Grendene versão simples. isso mesmo. Versão Não, simples nacional, né? E Mas é eu o que conheci, mais tem. tem bastante hoje. Eu conheço, inclusive, eu tinha um colega, né, que ele trabalhava numa empresa e a empresa propôs para ele fazer uma pejotização. E aí, como era advogado, ele não poderia constituir uma pessoa jurídica, porque ele não tinha outro sócio, né? E aí ele tinha aquela questão, né, que o advogado não podia optar pelo simples. Hoje pode, se você for uma sociedade unipessoal. E aí, o que que ele fez na época? Ele criou uma pessoa jurídica do simples, né? E aí, qual que era o objeto social daquela empresa? Era, dentro daquelas que possibilitava, era meio que venda de livros. Então, ele emitia uma nota de venda de livros, só que ele não vendia livro, ele prestava serviço. Então, isso, na verdade, é uma simulação, é que acaba acontecendo, né? Então, era muito comum e é muito comum esse tipo de coisa, né, Jorge? E hoje o que acontece? O que os empresários querem fazer? Que é o planejamento tributário clássico, que eles falam que é o planejamento tributário, só que não é, porque na verdade isso aqui, para mim, é fraude, é simulação. Então, eu tenho uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real ou lucro presumido, eu constituo outra pessoa jurídica, essa pessoa jurídica opta pelo Simples Nacional, presta serviço para mim, que está no lucro real e no lucro presumido. Eu falo que seria uma terceirização ou seria uma industrialização por encomenda, né? E qual que é a vantagem para mim, né? Eu tenho uma tributação favorecida pelo Simples, né? Então, eu gero uma despesa dedutível para mim, que seria do lucro real,
e deixo de recolher os encargos previdenciários da folha por parte da empresa. Então, eu tenho esse benefício. Só que qual que é o problema? Se a gente vê aquelas vedações do Simples, eu não poderia fazer esse tipo de estrutura. E aí, o que o pessoal faz? Ele monta essa pessoa jurídica através do quê? Quem que são os sócios? Seriam, por exemplo, um parente. Então, eu pego um filho, eu pego a esposa, eu pego um sogro, eu pego sogra, eu peço para minha mãe para montar aquela pessoa jurídica, e ela passa a ser sócia da empresa e presta serviço para mim. E aí, o que eu faço? Eu pego os funcionários que eu tenho dessa pessoa jurídica e transfiro para a pessoa do Simples. Então, eu demito aqui e transfiro para essa pessoa jurídica aqui, para ter esse benefício fiscal. E aí, né, como ela vai, por exemplo, fazer uma indução pela encomenda, ela não tem equipamento. O que eu vejo, né, que é o abuso, cede o equipamento através de comodato. Não faz nem contrato de locação. Né? Só que assim, daí vai ver o endereço é o mesmo. O endereço, na verdade, é sala A, sala B. Então, de fato, o que está acontecendo? Isso é uma pessoa jurídica? Aquilo que a gente já conversou aqui, né, Jorge? A questão do planejamento tributário, a essência da operação, a formalidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, o fiscal vai lá e autua, e o pessoal acha ruim, fica se achando injustiçado. Só que, se a gente pensar bem, friamente, para mim isso não é planejamento tributário, isso, na verdade, você está fazendo uma bela de uma simulação. E é isso que acaba acontecendo. Então, quais são os pontos fracos dessas operações? Eu recentemente escrevi um artigo sobre isso, Jorge, que vai sair num livro, né? Depois eu te mando para você ler. Eu analisei mais de 20 acordos referentes a esse tema e todos vão nessa linha. Então, quais são os pontos comuns que eu vi nessas operações, né? Que falam que é planejamento tributário, mas não é? E eu entendo que tanto a autoridade fiscal quanto o CARF julgam, eu acho, adequadamente nessas operações. Primeiro, os sócios são parentes ou ex-funcionários das empresas contratantes de serviço. Então, já tenta burlar a regra, né? Então, você vai verificar quem que é o dono da pessoa jurídica do Simples. Ah, é minha esposa. Ah, é minha sogra. Né? É meu sogro. É meu filho. Né? Ou é um ex-funcionário. Então, fica na cara que tem alguma coisa esquisita aqui. Eu posso terceirizar o serviço? Pode, não vejo problemas. Vigilância, limpeza, né? Segurança, ok, né? Manutenção, refeitório, existe, é possível você contratar uma empresa do Simples Nacional, mas nesse caso há um abuso. Segundo, as empresas funcionam no mesmo endereço. Então já começa a abusar, né? Em vez de constituir num local diverso, outro endereço, tem objeto social igual ou semelhante. Então já começa aquela falta de criatividade, né? Os funcionários que estão registrados na empresa do optante do Simples foram transferidos e demitidos da empresa contratante. Ok, posso até demitir, aí um terceiro contrato, agora fica muito na cara, né? E aí o prazo de contratação e já início de atividades é muito pequeno. As empresas do Simples Nacional não têm ativo, né? Ou seja, não tem ativo nenhum, na verdade o ativo é alugado, né? Ou através de comodato. Então, fica bem claro que essa empresa, que a gente fala, é uma empresa veículo, né? Ela não existe, não tem conteúdo. Os ativos são utilizados para a prestação de serviços, são fruto de comodato, né? O faturamento das empresas simples são simbólicos, então, né? Então, e é aquela coisa que a gente fala, professor Marco Aurélio Grego, né? O conjunto da obra, né? Então, você não vai analisar os elementos isolados, você vai analisar o contexto todo e vai pontuando e vai verificar se realmente aquilo é ou não pessoa jurídica. A administração é feita pelos representantes da empresa, contratante, em alguns casos, via procuração. Isso que é o ponto também, né? Porque é aquela coisa, você não quer perder o controle. Né? Até que ponto você pode confiar? Ok, um filho, um familiar, ok, mas se um ex-funcionário. Então, para não perder o controle, o que eles fazem? Ah, quem que é o procurador dessa empresa? Ah, é o dono da empresa do lucro real. Então, né, é a mesma coisa, né? Constitui uma offshore lá fora. Ok, essa offshore vai ser uma empresa que vai ter investimento, vai ser investidora. Só quem que são os donos dessa empresa? Sou eu mesmo, né? Ou, na verdade, mas é ação que você não é o portador, uma ação que não sei quem que é. Mas quem que é o procurador dessa empresa? Sou eu mesmo. Então, com base nisso, o fisco vai falar, na verdade, essa empresa é sua, né? Existe confusão patrimonial entre o pagamento e a contabilidade entre as empresas, né? Que é aquela coisa. No fundo, é uma coisa só, né, Jorge? E a pessoa começa a confundir as coisas. Quem quer pagar a despesa de um, paga a despesa da outra. Então, esse conjunto de indícios, né, que eu falo para você, levam à autuação. Aí, se o fiscal realmente comprovar isso, né, no dia que
todos são iguais em todos os casos, mas alguns são muito semelhantes, né? E isso pode levar à conclusão que aquilo, na verdade, é uma interposta pessoa. Quem sabe interposta pessoa, na verdade, isso é uma fraude para mim, isso é uma simulação, porque, na verdade, você está escondendo o que realmente você está querendo fazer. Isso é um exemplo clássico de simulação. E aí vamos para o CARF. Então, tem esse acordo do CARF, né, só para exemplificar, né, que foi utilizado, no qual foi observado aqueles requisitos que a gente acabou olhando na transparência anterior, né? E aí nós temos um acordo também da Câmara Superior, né? Então esse acordo, né, fala que a Constituição da pessoa jurídica interposta impõe a exclusão de ofício pelo Simples Nacional, nós temos o artigo 29, no caso, não é que se fala em planejamento tributário tolerável, olha, é tolerável, mas sim da efetiva ocorrência de prática evasiva, na simulação, contribuinte se vale da aparente exteriorização formal de atos de negócios jurídicos ilícitos, mas artificialmente de forma ao efeito real do resultado produzido. Esse é o caso clássico que não é planejamento tributário. Mas o que eu vejo, né, Jorge, em algumas reuniões que eu participo, o empresário ele é às vezes mal orientado, porque alguém falou para ele, faz que vai dar certo, estou fazendo isso há muito tempo. Ou o próprio, Todo mundo né, faz. o profissional de contabilidade recomenda fazer isso. Recentemente eu tive, né, um colega que é contador, pediu para ajudar num caso, falou, vamos fazer assim. Eu falei, não dá para fazer por causa disso, disso, disso. Ele falou, não dá, não dá. Não aconselho isso para o seu cliente que você vai perder o seu cliente. Porque na hora que vier a atuação, aí ele vai responsabilizar você. E não vai querer assumir a responsabilidade. Né? Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, o tipo caso que, na verdade, é uma simulação. Aí nós temos esse caso, que é já de Câmara Superior, na qual perdeu na turma baixa, foi aplicada a multa qualificada de 150%, o contribuinte tentou fazer subir o recurso especial e a Câmara Superior, no caso, acabou entendendo que é caso de simulação, sim, e é caso de aplicação da multa qualificada de 150%. Então, configura simulação e fraude quando os elementos probatórios indicam que duas ou mais sociedades empresárias constituem um único empreendimento de fato, sendo que uma delas se utiliza da execução de suas atividades, fins da força de trabalho formalmente vinculada à outra, por sua vez, optante pelo regime simplificado da tributação do Simples Nacional. Então, nesse caso, foi constituída a empresa, foi transferido os funcionários prestavam serviço para a pessoa jurídica do lucro real, e, nesse caso, se não me engano, fizeram comodata. Assim, né? Tem tudo para dar errado, né, Jorge? Então, é o que a gente sempre fala, né? O empresário pode até ter uma opção interessante, pode até valer a pena, desde que ele cumpra alguns requisitos, desde que ele também seja disposto a gastar um pouco para que isso dê certo. E, nesse caso, é uma figura clássica que acaba não dando certo. Né? Então, dá para fazer um planejamento tributário através do Simples Nacional? Dá para fazer. Só que qual que é o grande problema desse tipo de coisa, né, Jorge? É realmente o abuso por parte do contribuinte. Então, nesse caso, você vai ter o quê? Você vai ter a figura de uma simulação, né? Você vai ter a figura de um abuso por parte do contribuinte. Então, acho que isso que a gente tem que alertar, né? Esse é o objetivo do nosso bate-papo. Então, às vezes o advogado é recém-formado, ouve falar, acha que é normal fazer algum tipo de coisa, mas não pode esquecer que você falou. Assista os nossos vídeos anteriores, tem muita coisa de fundamento, tem muita coisa que a gente passou, né, em relação àquilo, e verificar que, nesse caso, não preenche um requisito, né, de planejamento tributário. Então, não é um planejamento tributário, é um planejamento tributário. E esse vídeo aqui é mais, vamos dizer assim, ele vai mais com a realidade de quem talvez quem está nos assistindo, porque geralmente quem está se formando há pouco, ou quem está começando, sei lá, abrir o seu próprio escritório, vai trabalhar mais com empresas simples no início. Então vai se deparar com essas situações, né? Então esse vídeo é muito importante, essa questão do planejamento tributário simples, que você saiba o que não fazer, o que não recomendar para o cliente, né? Porque muitos clientes vão chegar dizendo, olha, já tem 4 empresas simples, eu quero fazer mais uma. Mas aí vai fazer um exame melhor e vai ver que 3 empresas estão no mesmo endereço, né? Não muda Sim, 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 sim. nem o próprio endereço, mesmo os funcionários, a placa é igual, tudo, só o nome é parecido. Então esse vídeo aqui, acho que para quem tá começando é muito bom, porque geralmente são as empresas que estão dando trabalho, né? Para Sim, esse sim, pessoal mais que está iniciando, né? Então, tá com o seu próprio escritório, porque vai chegar muito empresário do Simples, né? Nessa fase de sim, início, sim. né? Daí, Geralmente. o que pior, né, Jorge? Porque geralmente o advogado, que a gente já falou, ele não é chamado na época do planejamento. O planejamento é feito o empresário com o profissional de contabilidade, ou o empresário ouviu falar
o colega dele está fazendo deu certo, e aí o advogado é contratado, é chamado para analisar quando já houve exclusão de ofício. E aí o que que você vai fazer com isso? Porque o que o fisco vai fazer? Vai te excluir de ofício daqui para frente, você não pode continuar, vai cobrar o tributo retroativo daquilo que acabou acontecendo, vai aplicar uma multa qualificada, e às vezes o que que você vai poder fazer? Nada. Então, o máximo que você vai poder fazer é protelar uma situação, tem que ser muito honesto com o empresário, falando, olha, isso aqui é uma situação que não tem o que defender, eu vou protelar o máximo que puder. Se surgir uma opção de refis ou de um parcelamento especial na frente, aceite. Se você conseguir fazer uma transação tributária, faça, né? Por quê? Está mais barato do que você continuar com isso, né? Tem que ser muito realista, né? E o que eu noto, às vezes a gente tem medo de perder o cliente, ou quer pegar aquele caso por causa dos honorários, né? Eu acho que tem que ser muito sincero. Às vezes é melhor perder o cliente, né? E ser honesto, do que você prometer uma coisa e depois o cara ficar bravo e ficar falando mal de você, né? Então, acho que isso que a gente tem que pensar muito, né? Essa questão também do seu nome, da sua idoneidade que você quer transmitir, né? E só para encerrar, para quem retomando isso, para quem não assistiu nossos vídeos, a gente tem alguns vídeos específicos sobre planejamento tributário em que a gente fala desses requisitos, vamos dizer assim, né, alguns critérios que são identificados nessas decisões administrativas judiciais sobre os planejamentos tributários para ser admitido, para não ser admitido. Então, é importante que vocês vejam isso para entender também um pouco mais da teoria que acaba sendo aplicada, né, no dia a dia sobre o planejamento tributário, sobre esses vícios desses negócios jurídicos de organizações societárias. Então, procurem o vídeo específico de planejamento, que a gente também aprofundou um pouco mais esse tema específico lá. E a gente disse, né, que o planejamento tributário, às vezes, ele tem que ser bem feito. Se ele não for bem feito, acontece o que o professor Pedro mostrou aqui, que vai cair, né, o planejamento, vai tomar uma multa de 150%, e aí a gente já sabe qual é o destino. Mas acho que só para encerrar era isso. Então, a gente agradece aí a todos os nossos ouvintes, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, dar o likezinho e também assistir esses outros vídeos que a gente recomendou, tá bom? Até uma próxima, então, pessoal. Até uma próxima, professor Pedro. É isso. Eu que Obrigado. agradeço, Jorge, obrigado aí pelo seu apoio, sua participação, né? E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, gente, até a próxima.